né? O que que vira usar o nome e dizer em que hora o nome tem que ser descamuflado, o que que vira direito de nome, racialidade de fato vinda de um nome, a quem justifique registrado em tal lugar, justificar, trazer deméritos sobre o que é fé, o que é humano desumano, o que sobrou raciar e apontar direito de cidadania ou estada, quando apontada a filho de português com espanhol, descendente de alemão, descendente de brasileiro, de mulato, qualquer coisa. Na época, antes dos pais separarem, né, que o pai tinha um histórico que terminou no histórico de trabalhar com oficina de carros, né, que é que eu, né, nasci no Rio de Janeiro, nasci em Alegre, entre o ir e vir do Rio de Janeiro, que ficaria na mão dos outros, que minha avó queria ter uma neta. E o que era esses dois trabalhando lá, né? Me deixar com os outros lá ou tal e dizer que eu atingi um processo inflamatório tenebroso que tinha que vir comigo às pressas para Alegre. Fui a primeira filha e neta da parte materna, que tem o mais velho lá, que acho que eu seria a segunda do outro lado. Ou sou, não sei. Entre Clóvis Marden e Irana. Eu acho que eu sou mais velha que a Irana. Então, dizer que num dado momento, né? Ou não sei o que apontaram, filha daquele velho com outra lá que não faz a menor diferença. Eu sei que num dado momento, né? Que era o pai que não tinha herança nenhuma, dizer que tinha histórico anterior de fotógrafo, de trabalhou com não sei quem antes de casar e tal, que eles foram para o Rio de Janeiro para trabalhar, né? Aí quer dizer, uns históricos, o que é uma relação social de não ser corrupto, o que é entregar para que o mundo linche, porque também querem linchar. Como isso é padrão em vários lugares, fazer filho para vender, estupram tudo junto, fode tudo junto. Isso é visto de várias maneiras. E em que momento, né? Dizer que tem que ter compaixão, tem que entender o problema dentro de casa, mas quando o problema dentro de casa, né, traz transtornos universais que não são permitidos, nem como uma condição laica ou racional que subsistencie, né, quando envolver bem público, direito público, privado, privado, público, e as relações que ficam totalmente descabidas perante, né, percentualidades, né? Serviços terceirizados, tipo oficina e prefeitura, entre tesouraria de prefeitura, e quando passam de lá para cá, ficam referencialidade, roubam em uma, mas estão em outra, ganham direito de voltar, todas as situações que implicam em prestação de conta, né? De onde a quadrilha é grande, porque, né, você entra numa coisa que tem que prestar conta, porque, e dizer em que momento, em que lei, de que tempo, o sujeito não apresenta uma vistoria perante, né, se é doido total ou acata-se em si. E outra coisa, como que um doido consegue independência de receber sozinho, quando dizer, né, comprar uma aposentadoria com invalidez total, né, sendo manipulada com internação, com tudo por gente da justiça, intitulado formado na justiça, advogado com quadrilhas do Rio de Janeiro, que foi o que aconteceu com o pai. Ou um trabalhou na casa dos Freios, um tal na Pinel, né? E há quem justifique que que começou a levar para dentro da casa trem roubado da empresa, ou não sei o que, era o que a mãe usava num dado momento, porque eu fiz toda uma vistoria entendendo o quanto melodramática e esperta pro lado dela era a mãe, né? Inclusive com mania de doença, se joga no chão que não tem pena, e ele que virou golpista pela doença. Então isso alarmava muita atenção, eu falava, eles são mais velhos, eles têm experiência meus avós não demonstram fazer isso. Como que uma coisa dessa, você acatar uma coisa dessa, está dependente de determinados grupos, a rua é desconhecida, ou como você reivindicar e falar algumas coisas, até porque você também não se fez participativo, nasceu depois ou era nova, como subsistenciar, né, imparcialidade ou mesmo exclusão perante essa coisa tenebrosa
de dizer que você não usufrui do que é roubado, que vira câmbio e apontamento. Eu sei que aí, né, entre o que virou apontar, teria contado para acabar o casamento, o tio ia contar que o pai roubou uma mala, não sei aonde, umas coisas que já não soava muito. Que o pai deu um golpe na tia, deixou comprar um monte de coisa, nem sei se na época ele mudou e trouxe todos esses móveis. Eu queria entender as relações minuciosas do casamento voltar ao que já era separado, ela vir grávida embora, que gerou depois meu avô abrir mão de parte do quintal para deixar eles construírem, para botar a cabeça no lugar, que tinha filho para criar, e que vieram mais 2 filhos desse casamento depois, entre os abortos que ela teve, dito espontâneo, entre não sei quais gravidez, acho que isso aconteceu 2 vezes, nem foi uma só, foram 2 vezes. E quer dizer, isso alarmou um monte de situações, porque ele falou que eu não era filha dele, né? E existe uma problemática do último filho dela, do pai falar que não é filho e no final das contas ela falar que nem soube, de saber. Trouxe um somatório de gravidades que implica quem acusa quem, mas o que é o padrão de golpe e de responsabilidade, de que não é uma questão só instintiva, porque ao que chegou comigo, que a mãe teve coragem de fazer, e que o pai também conivente, cúmplice, todos me linchando, trouxe que os dois são absurdamente corruptos e que camuflados num datado momento de trabalhadores, de, né, ó, coitadinha, essa mais sofria e tal, porque tinha um contexto, que tinha um histórico de trabalhadores, né? Ganharam a casa, ou teve a construção da casa, moraram um tempo na casa, até na casa do meu bisavô Virgílio. Eu me lembro de pequena entrando lá e tinha cobra no quintal. Sei que uma vez mataram uma cobra dentro da casa. Ela reclamou de alguns momentos falando de ponduragem, de qual que era tia, que era miserável, que não sei o que conhecendo as relações de algumas pessoas, que era rica também, nem casou e ficou rica, eu acho que era até educadora, eu não sei. Né, o sucateado dela nunca existiu. Tem até herança de sobra para dar, coisa muito... Ainda que eu nunca, né, me atentei a nada dessas coisas, nem herança de filha da puta nenhum, mas as coisas trouxeram, né? Em que momento Deus vai lá, ó. Deixei isso aqui acontecer para ver o que um corrupto, como ele entende os filhos, ou já que o dele foi roubado e dava roubar, seria para sustentar os filhos e não jogar na cara e nem roubar mais ninguém, eu entender isso ao longo do tempo. Então isso virou uma trama, porque até então, na época, ele sempre teve oficina. Ao longo de um tempo, ele teve mais de um carro, quando o Fusca, Corcel era famoso, Del Rey, pegar Versalhes, carro que era caríssimo na época do lançamento. Ele viveu uma vida de poder viajar, gastar sempre muito bebendo, comendo do bom e do melhor, roupas caras, chapéu, roupa de couro, bota cara. Isso não um tempo que morava lá na Casa dos Fundos e vivia na casinha pequena, que tinha os móveis, tinha as coisas que foram trabalhando e comprando. A mãe trabalhava muito também, até que ponto trabalhou muito pouco tempo fora, teoria de que escorregou, veio depois, veio antes, eu nunca entendi muito essa coisa aí. Eu gravei isso tudo um tempo antes que ela ficasse doente, ou imaginando que a coisa poderia feder, porque a reversa me impunha transferir uma conjuntura, fazer um efeito dominó, perante um tratado de fé muito maior, que a Terra já tinha uma resposta e impõe que você traz, começa-se de algum lugar para exatificar e impor responsabilidade sobre isso. Então, já conhecendo a cênica deles, né, que era a jogada de cada um aos interesses, quando eles queriam casar e descasar, fechar conta, ir embora, né, que a pensão, já que a pensão, quem dá pensão larga isso assim, mas pegar a pensão e transferir para outra, é só juntar um homem embora e depois voltar, mandar pegar a pensão, fazer isso e aquilo, pegar a casa de aluguel, que você tentou vender também várias vezes e desmembrar para dar para homem, como ele para dar para mulher. Então se virou uma situação muito trágica na casa dos meus avós, isso foi virando uma bola de neve, gerando muito problema, muita antipatia, que num dado momento só tinha aquela casa. Depois de um dado momento ele ganhou a independência dele, ou comprou uma oficina, arrendou junto com outros, depois comprou aquela oficina. Até então os dois trabalhavam junto, ou um vai comprando uma coisa e vai comprando outra, eu entendia mais ou menos assim. Nunca, eu era filha da minha avó, nem tinha isso em pauta, que num dado momento, separou, isso vai ficar no nome dos filhos,
são usufruto passivo, seria dos dois, não podem vender, né? Um fator se tornou dono de um vitalício sozinho, não sei o que seria pior, que ela também tentou adquirir aquilo de todas as formas, alegando aluguéis atrasados não recebidos, que ele roubou uma assinatura inadequada dela para conseguir o usufruto em tempo. Então teve todo um joguete de situações e sempre falando atrás disso e daquilo, que os advogados dele eram corruptos e mesmo ele comprava pessoas, ou tinha muito esse demonstrativo, não só comprava como ameaçava até empregado, que os empregados dele eram todos fora da carteira assinada, em função dele ter uma aposentadoria fraudada, que na época era apontado que ele ganhava 6 salários mínimos, né? Minha avó fazia gosto, já conhecia seu pai, namorou tanto tempo, teve filho, saiu, o mínimo que podia ajudar era deixar construir uma casa nos fundos, botar a cabeça no lugar e insistir falando que casamento não era brincadeira. Então aí, né, ao longo do tempo eu vi ele adquirindo casas de aluguel. Ele teve uma casa no alto do morro lá tem dessa assim, a igreja católica, tem aquela coisa lá em cima, ele tinha uma casa lá, numa ribanceira pegou, trocou, não sei, coisa dele. Tinha casa na Vila dos Reis, comprou um terreno ali em frente, né? Que se falou que seria uma outra casa, a gente ia ter uma casa melhor, que a casa, né? A casa pequena, cheia de muro, muitas vezes caindo lá, um monte de coisa. Nos fundos lá, isso era uma guerra do caralho, num monte de situação que minha avó começou a ficar puta da vida ao longo do tempo. E a quem justificasse que emprestou para morar e não era para vender ou destituir descabidamente, isso virou um inferno. Muitas vezes ela queria ir embora, tentar vender, botar a mão naquilo ali, meu avô não ia deixar, falou que aquilo ali seria só dos filhos, o tio falava que era dele, não aceitava o pedaço ser irregular, o que roubou meu avô, então implicou que meu avô teve um trauma muito grande, com certeza, com herança, e mesmo assim ainda deixou para o outro filho também, mas meu avô deixou construir numa boa, via o papel, nunca cobrou aluguel de ninguém, nunca foi miserável com nada, botou todos os filhos para trabalhar, transferiu o direito de escolher e experimentar a trabalhar junto, tanto que todos eles conhecem essa coisa de elétrica. O outro tio tentou trabalhar com refrigeração e teve muito problema quando teve esse roubo do meu avô ficar doente e o outro roubar tudo. Um filho já não vivia bem com o outro, isso eram brigas constantes em alguns momentos, que isso implicou que eles passaram a não trabalhar lá. O meu avô achava que ainda estava trabalhando por um tempo, falava que deixava ele ir lá enrolar o motor, botava um troquinho na mão dele, ou se tornou dono de um patrimônio, que por mais que às vezes mandava uma coisa ou outra, entre fardo de leite, pagar o gás, ela vivia assim a vida inteira em de ligar que horas que ia trazer o gás, mandar as contas para pagar. Então isso virou um inferno uma vida inteira, porque o tio começou a achar que ele sustentava todo mundo, era o fato de pagar algumas coisas que faziam parte do contexto da casa da minha avó e da oficina, tinha os direitos dela, meu avô produzia para isso, eles produziam para sobrar, para ter casa no final do ano, na praia, 2 meses até se quisesse, para poder ir adquirindo alguma coisa, ainda que meu avô não era comprador de coisas assim, o carro era velho, as coisas da casa, mas ele construiu a casa, falou que seria de todo mundo morar, nunca cobrou nada disso, daquilo. Então, né, foi adquirindo as coisas, melhorando, a casa fez laje, a casa reformou, botou um que era um espaço lá, fez depois uma suíte no quarto para eles, que lá era de telha, trocou tudo, fez aquela laje, ampliou, ainda tinha aquele quintal assim para cima, que é onde entrou, fez uma escadaria lateral que se tornou a Casa dos Fundos, que passou a ser 184 fundos, mas era 174 da frente e 174 fundos. Aí ficou meio quebrada aquela coisa daquele terreno lá para cima, que num dado momento eles rebentavam as coisas para poder roubar os trem que tinha ali, fruta, coco, tinha muito abacate, tinha goiaba, tinha laranja, tinha... Num dado momento minha avó fez um galinheiro num canto lá, tinha os cachorros do meu avô num tempo muito passado. Ele tinha um cachorro com o nome de Bandite, uma vez que eu acho que deu até bicheira no rabo, sei lá, porque meu avô caçava, era nova, não... Aí quer dizer que lá era meio de terra, às vezes chuva vinha, danificava, tinha uns pés de coco muito farto, o que era farto ali era abacate e coco,
Tinha um pé de goiaba também ali colado no terreno da minha mãe, que era uma guerra para quebrar, que tava para quebrar, tirar aquilo, tirar nos fundos, que estava acontecendo isso e isso na casa. Elas tinham uma briga de muita coisa, porque a casa dela dava fungo, não dava momento, blá 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 blá. Aí botou-se todo um muro em volta. Ao longo do tempo foi construindo um pedaço que era uma sala na frente, fez um quarto e foi mudando a estrutura da casa, os fundos da casa, com necessidade de... Mas uma casa pequena, considerada uma casa de pobre. Também a casa dos meus avós, só que a casa do meu avô é uma casa ampla, né? Uma casa com garagem embaixo, com escadaria na lateral, com dois... Depois virou um salão, eram 2 cômodos, eles guardavam coisa de trabalho, meu avô também embaixo da garagem assim. Aí em cima uma área, na lateralização toda, que tinha, né, cadeiras, que tinha mesa, um espacinho bom ali e tal, que eu otimizava até no aniversário dela e tal. E depois do outro lado assim tinha mais pra frente em volta banco, perto da cozinha, com tanque, que assim atrás depois era a área de passar roupa. Fizeram depois uma dispensa, aquela dispensa até deu rato, não era... Tinha que cuidar aquilo lá. Não, pô, deu uma vez, não sei, botar comida lá era um trem complicado, ou tinha que ser coisa tipo enlatada, não sei o que. Ela queria ter aquilo lá, mas guardar algumas coisas, aquilo lá não vingou muito, mas tinha lugar que passava roupa, que ela costurava, com uma escadaria que ia pra cima, que depois cobriram parte daquilo lá, virou um quartinho, que o outro ficava cheirando droga lá dentro com o grupo, que era o lugar de lavar roupa, tinha um tanque, e tinha a laje, que num dado momento tinha uma caixa d'água de chão enorme, depois colocou aquela caixa d'água lá em cima da suíte dela. Eu não sei o que virou, fecharam aquilo lá, como que aquilo lá se resolveu, porque aquela caixa d'água lá de chão, ela existiu durante muito tempo. E embaixo tinha, né, por dentro da casa, o quarto dos meus avós com suíte, uma sala, um outro quarto, a copa, um outro quarto onde eu dormi um tempo, aonde por ali passaram tios, por ali morou o parente do minha avó ajudou um tempo, acho que a tia Sebastiana, mas o tio Antônio acho que moraram lá um tempo, não sei. Aí depois um banheiro logo ali, um banheiro de trinco ainda, a cozinha e o outro quarto que depois veio a morar a minha avó Eurídice lá e gente já dormiu lá. O Juliano morou lá, a Rosângela morou lá, tinha 2 camas de solteiro. E ali eu mexia no guarda-roupinha da minha avó, nas coisas que ela guardava, tesoura, as fotos de um tempo, eu arrumava aquilo tudo, os paninhos, porque ela também tinha coisa de tricô, eles faziam, alguns deles tinham essas habilidades, geralmente ela, acho que a Rosângela um tempo tricô, na parte do meu pai também tinha gente que mexia com isso. Então, quer dizer, aí tem uma trama na coisa no que implicou, né? O pai saiu vendendo as coisas, segundo a mãe eles tinham dinheiro no banco, comprava coisas para ser junto, para ser dos filhos. Eu não só recebi a carta de diamante, uma tal de Maria da Glória de Castelo, que até namorou com ele um tempo antes dele. A mulher mandava carta falando que estava só curtindo um motel, usufruindo todo o dinheiro dos filhos, até a própria amante talvez mandando, ele, sei lá. Ele não sei, né, porque ele nunca quis sair de casa, mesmo tendo amantes e tal, ele achava que ele tinha esse direito. Eu participei dessa decisão e achava que minha mãe não sabia muito dessas coisas. Eu via uma coisa ou outra, mas não sabia muito algumas coisas do Rio de Janeiro, o que veio se tornar fardo sobre algumas irresponsabilidades, ainda que eles tivessem direito de casar e descasar. Aí, quer dizer, sei que ele vendeu aquele terreno, ele saiu passando a mão em tudo e sempre jogava que ia deixar fortuna para os filhos, que ninguém nunca falava isso, que ia deixar uma surpresa para a mãe, ia achar uma bomba nuclear, né? Aí que ia isso, ele saiu danificando tudo que ele podia danificar. Aí quer dizer, né? Aí ele não só passou a ter essa amante, que ela era filha do Nelson Nazário, um taxista, que foi assassinado. Aqui tem gente que fala até que foi ela e ele. Negócio muito estranho, não cheirava bem, né? O pai dele na época ele também não foi bom, expulsou ele fora de casa, não foi bom para minha bisavó. Quem justifica hoje dizer que foi, largava na merda do caralho, tinha amante, fez outros filhos, o caralho a 4, morreu entre aspas na mão dele, considerado corrupto, um monte de coisa, acho que até, sei lá, qual tique matou, não sei o que, ladrão, umas coisas que você falava, porra, e eu não, isso já não soava bem pra mim. Eu falava, sou filha do meu avô, sou filha da minha avó, e ela era mãezona, né? Ainda falava, chama sua mãe de mãezinha, mas eu sou sua mãezona, mas de fato ela era, não tinha essa impostação, tem que ser a filha, era a avó, mas a consideração de que era mesmo uma filha que ela muito, a neta que ela muito desejou.
E tinha uma chantagem depois, ao longo do tempo, que começou caindo a máscara da mãe, de falar, jogar nas minhas costas que minha avó me roubou dela. Então tinha umas coisas muito estranhas, eu morei com eles um tempo, uma incompatibilidade enorme. E ele vivia frequentando o Rio de Janeiro ainda, ia, voltava com essas coisas de Natal, com caixa de caramelo, e depois que apronta, num monte de lugar é acostumado a aprontar, né, presentinho vira, né, fingimento e novidade, mas eu ainda atribuía que cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo, em termos de que eu não sabia de fato o que significavam algumas coisas. Mas aí eu sei que na tal da separação ela teria ficado com a casa, ele com o carro e com a oficina. Diz que não aceitou a pensão, porque sabia o destino de onde o dinheiro seria transferido a ela, que era de uma aposentadoria roubada. Que o sonho dela era denunciar, que veio corrida, porque ele estava quebrando tudo, simulando tá doido, passou meio manicomado lá, para poder e voltou com o bolso cheio de dinheiro. Dali eu sei como eles seguiram continuar, ainda fizeram 2 filhos e ficaram um tempo. Eu sei que existia uma complexidade de coisas que não se questionaria. Escolheu, namorou, sabia que ele tinha um filho. Nunca quis saber, engravidou uma mulher, o celular era filho de um coronel, porque não gostei não, de nas últimas, conversando com ele, ele meio que contando até rindo. Nem sabe se o filho é filho ou filha, ou nome, ou... Não gostei, não achei bom. Perante um somatório de irresponsabilidades, muita coisa, perante o fardo que estava virando isso e sendo jogado nas costas dos filhos, eu considero estupradores, chacinadores de governos, de sociedades, de situações lógicas que devem ser, até para você ter filhos, você tem que ter um bom senso e tem responsabilidade sobre a prestação perante o fator perpetuativo, independente de você se colocar como ateu e como religioso. O cu tem fundo, barriga tem fundo, tudo tem fundo. Tudo tem que ser justificado. Se você quer usufruir de relações heterotrofíveis e que são literalmente complexas, você tem que prestar conta à sociedade, ou até para que a sociedade não seja antissociedade na sua casa e nem você ter que arcar com todos os prejuízos e a falcatrua da casa dos outros, para o que significa representar regras, né? Regras sustentáveis. Aí eu sei... Era muito nova, o que foi isso, o que foi comprar aquilo lá, e dizer que nem tinha dinheiro na época, nem ia colocar no nome, que o tio entrou no meio, pagou da parte dele, disse que o pai depois pagou, na ideia porque existia ainda o bem da família no meio, ou a mãe com uma casa, né, não sei se ele já era o dono da oficina, lá roubado meu avô já, que há quem fala que não roubou sim, até a reversa toda que eu fiz trouxe exatamente aos ladrões me destituírem de tudo e fazer uma reversa para também me roubar ou me colocar na condição de herançadora nenhuma para nem justificar a minha história. Então, aí ele pegou e na época, né? Há quem justifique que entrou nessa divisão, que não tinha dinheiro nem pretensão de botar nada em nome dos filhos, que surgiu colocar a oficina, ou seja, os dois eram participativos na compra, ou teriam direito. O que virou ele ficar com o carro, ela ficar com a casa e a oficina ser colocada no nome dos filhos, que seria até então usufruto deles, meio a meio, da laje da parte de baixo, para poder construir, tal, que depois teoria de que ele achou um advogado, que ela foi parar num sanatório sobre estresse total e que dizer que lá também encontrou alma gêmea, um homem de auxílio viváqua, e aí dizer que ele estava andando com arma, com documento do pai da mulher embaixo do travesseiro. Há quem justifique que viu não sei aonde. Eu conheço o tipo de mãe que eu tenho, negligente como possível a ser mentirosa, desgraçada, mas teve uma jogada de muitas situações absurdamente sérias, que minha avó não tolerava, não queria envolver, eu não queria vírgula, falou que uma hora uma bomba ia explorar, ia estourar e ela ia ser cúmplice dele. Ser apontada como cúmplice dele. Na época, minha avó já apontava assim, essa condição da fraude ou coisas que ao longo do tempo parece que estavam sendo faladas. Eu sei que ela até então alegou que tomou um escorregão comigo grávida, fraturou o crânio, que disse que depois conseguiram uma espécie de estágio para ela na Caixa Econômica, trabalhou muito pouco tempo para conseguir aposentar parcialmente por invalidez. Aí disse que não aceitou emergencialidade, porque iria mandar embora ou ser afastado, tudo muito esquisito. Qual fez o que e copiou de quem? Hoje eu acho
Que o negócio aí, um percebeu que o outro estava dando um golpe, fez, é o que eu tenho a dizer. E eu, sobre condição de bater o martelo, é exatamente isso daí que eu coloco. E eles me causaram problemas muito grandes, porque hoje a coisa ficou muito grande mesmo. E a negligência, quem eles escolheram, a criminalidade que eles estavam apoiando, roubar, os erros dos filhos, o que eles fizeram contra mim, não tem perdão algum. E sobre o meu martelo, o trem fica muito feio mesmo. Porque eu tinha uma fé em pauta e eu coloquei isso com muita clareza, inclusive para a mãe num dado momento, que fingia religiosa, reveladora, golpista como ninguém. Golpista, utilizou recurso de fé para dar golpe e casar. Qual fosse a religião do marido, eu entender isso, eu percebi muito claramente o quanto a máscara da mãe caiu. Isso me chocou muito, porque aparentemente muito trabalhadora, fazia dinheiro, trabalhava, e minha avó deu serviço para ela na porta de casa, ela trabalhou muito pouco tempo. Passou esse tempo, o que seria, não sei o que, no Globo, na vista, no Globo lá, papapá, na cabeça, tal, que já fazia unha antes e depois passou a fazer unha por todo mundo da família quase. A unha dela era considerada impecável, ela tinha vários dotes de fazer coisas para aniversário, comida, coisas que ela quis fazer, desde vender sacolé num tempo, ou mesmo amaciante, roupa, coisas de sociedade com os tios, roupa dentro de casa, coisas assim, roupa de cama. Ao longo do tempo sempre procurou algumas coisas, fazer dinheiro para se tornar, colocar dinheiro dentro de casa também e tal. O pai tinha uma vida muito tranquila, casa impecável, comida na mesa, era só bater o rabinho dele e sumir para onde ele quisesse, que chegava na hora que ele quisesse, não tinha questionamento. E ela trabalhava horas e horas e horas e horas, então isso camuflava muita coisa, e não estou dizendo que não foi um fator, né? Mas tem muita coisa viria a alarmar e tornar um problema muito grande. Então existiu isso daí, e passou a ter empregadas também, por mais que ajudava tudo, compartilhava muita coisa, não considerava como empregada em si, mas teve que ter empregada várias vezes para dar conta dessa quantidade de horas de trabalho. Várias passaram por lá, moraram lá. Uma namorou com um do funcionário da oficina, André, que morreu, era Gilda. Eram várias, Dona Maria, Aparecidinha. Muitas passaram por lá, muitas passaram por lá. Uma outra da roça, que é onde ela conheceu o tal do Márcio, um menino absurdamente mais novo que casou, virou crente, eu disse que virou até pastora de igreja, sei lá, no Rio de Janeiro, sabe? Não? Aí, quer dizer, muitas coisas aconteceram que virou não querer, só que ela passou a ter um filho a mais que também tinha que alimentar, e muito bem alimentava. Aí tinha o salário dela, a pensão da menina, só que várias vezes ela foi ficando, foi saindo da mão dela, minha pensão ficou com ela um tempo, Juliano também, Jaciara também, ela quis mudar e ir embora algumas vezes, passou pro nome da minha avó, do Juliano, passou para da Jaciara momentaneamente, e justificar que dando dinheiro, né? Se um mora o resto, isso virou uma merda do caralho, incomodar tio, seja justificativa para eles falarem, meu avô ficar muito puto da vida com muita coisa. E virou um inferno. Minha avó desacatar o que ela entendia de casamento, de religião, virou uma desgraça do caralho. Minha avó não aceitava ela casar e descasar e enfiar homem dentro de casa e jogar filho para dentro da casa dela. Ela casou juntou com um primo de primeiro grau cachaceiro, um outro que morreu, inventou mentiras sobre o pai do menino, aí o menino virou um esperto, um viado chantagista muito escroto, muito covarde, né? Que eu fiquei muito apavorada em ver aquilo, e olha que eu conhecia ver viado dentro de academia. Então, quer dizer, aí, né, num dado momento, virou a guerra de pensão, que horas que depositar a pensão, e ela tinha que sustentar muita coisa, e sustentar, botar gente dentro de casa, que acabava sendo percebido isso daí, porque até para vir no Rio de Janeiro a menina não queria vir, ela tinha que pegar o dinheiro da pensão para trazer para vir ver a filha, ou pedir da parte da pensão. Tava na merda do caralho em vários lugares, e alegava que juntava, que tinha reservas, que eles compravam até ouro, ouro, prata, essas coisas assim. Coisa de dizer que, né, na verdade, eles tinham vendido, como essa época que prata é comprar ouro, né? Mas dizer que tinha fartura, que tinha conta junto e não sei o que ia tirar tudo isso né? Que sempre falando que roubou tudo dos filhos, e mesmo ele se tornou rico, né? Ele queria voltar para casa, ele usou um sistema de chantagem perambulando um tempão. O menino caiu, fraturou.
Existiram muitas situações desagradáveis e tenebrosas que eu defendia a mãe, não aceitava ele falar, que ele queria degenerar a casa, a mãe não ter direito de casar de novo nem nada, misturar o inferno onde que está a pensão, onde que está o dinheiro, porque existia um tempo que queria conta de farmácia, dentista, conta em padaria, teve tempo com algumas coisas de material escolar, isso era um inferno. Tudo era um inferno, num dado momento, outro, comprou uma bicicleta, comprava roupa não sei aonde, ele estava nadando no dinheiro, e ele gostava de exibir para os outros e prometer um monte de coisa, que todos os filhos iam ter apartamento, que ele ganhava absurda quantidade de dinheiro, ia ter carro, ia ter isso, ia ter aquilo. Ele insistia isso na rua, chamar, mostrar, ele foi fazendo isso para os outros filhos e não foi fazendo para a gente, ofereceu. Comprou uma bicicleta até grande, que eu até machuquei na época, andando na bicicleta do irmão, que a menina empurrou. Oferecendo Garelli, na época que a mobilete era uma coisa, eu cheguei a fazer, por que motivo até hoje ele me mandou para fazer negócio de carteira, junto com a mulher dele ao mesmo tempo, colocar como se eu tivesse, né? Eu passei na teórica, fiz 5 práticas, fui embora para Linhares, não sei nem ligar um carro, não dirigia, mas desenvolvi, passei bem no negócio. Não sei se o nome do cara era, eu não lembro, Gilmar, Jorge, sei lá. Eu passei na prova teórica, fiz umas 5 práticas, andei, estacionei, andei em Pontezinha, Alegre e tal, larguei aquilo tudo embora, fui embora, nunca quis saber também, nunca perguntou, nunca ia me dar carro algum, nem seria daquele, tudo prometia estudar fora, prometia dar apartamento, que tinha casa de sobra, tudo era para os filhos dele. Os filhos dele teve uma vida de playboy, praia, apartamento na praia, tudo caro, casa farta, isso tudo gerou uma desigualdade muito tenebrosa. Sempre que ia na rua, passa porque é uma bala aqui, que é não sei o quê, pode pegar, não sei o quê, mas ele sempre em bingo, bem vestido, poder comprar dinheiro em tudo, carros, tudo sobrando, sabe? Não era aquele tempo que nem celular, nem computador, a gente não tinha nada disso, tudo vinha da oficina, daquela única oficina, né? Aí há quem justifique que a mulher trabalhou um tempo no banco, que depois de um tempo mais tardio ela trabalhou na prefeitura como tesoureira do José Carlos de Oliveira Calel, que eles matavam, odiava o Gilvan, depois virou Gilvan da noite pro dia, só se ajudou ele em alguma coisa, porque o tio também fazia, né, contra o outro tio, que fez um comitê na porta de casa, foi lá junto com o Adriano, rasgou aquilo tudo. Eram agressores, era uma coisa que o Joel na época foi candidato, não sei se ele era do partido PT, sei que um negócio feio mesmo, brigava por causa de um trem muito feio. O meu tio José Carlos às vezes tinha quebra-pau também, entendeu? E tinha quebra-pau de que um trem, a mulher dele que morreu de aneurisma, se tornou a manda-chuva da coisa. Foi um sistema de indiferença entre a oficina, ainda que ia lá ver a condição na casa da avó, de todos os filhos iam e netos, mas passou a interferir a vida deles, iam, mas não gostavam, era toda a família dela, então ela se tornou dona das coisas e determinava quem entrava, e ainda que em dado momento ela comprou 2 sacos de não sei o que, manda para eles, manda a caixa de leite, era o gás, era a conta que jogava na cara às vezes, mas falou, chegou a conta, minha avó só falava e desligava o telefone assim. Então era uma merda do caralho, em dado momento dizer, não sei quem pegou a televisão de volta, era uma televisão pros velhos, televisão no alto, televisão pequena, nem ligava aquela merda. Dizer que no momento pegou um ar-condicionado velho, que saiu, tirou da casa deles, botou lá no quarto dos velhos. Uma diferença muito grande, gerou uma coisa muito grande, que lá virou um casarão, entendeu? Muito dinheiro, comprou barco, carro novo, carro de trabalho, casa na praia, um monte de coisa. Uma vez fomos lá, não era uma coisa legal, a gente já não mais alugava casa, meus avós. Passou aquele tempo de barraca, passou aquele tempo de alugar a casa e ter, né? Que no final das contas ia na casa da tia, gostava de piúma, a gente ia um tempo, mas tinha sempre um problema da mãe reclamar isso e aquilo, ou achar pagar de coitada, ou dizer que estavam jogando na cara, ou largava serviço nas costas para compensar, uma merda do caralho. Uma vez só na oficina, na casa do pai, mas não tinha tempo pra gente, não era junto com a mulher dele, com a família, casa sempre lotada, sustentando um monte de gente, que não gostava daquela gente, fui lá uma vez, e a mulher dele até botou um relógio de ouro, um relógio dentro da mochila do menino para acusar o menino de roubo, o filho que ele arrumou dentro da casa dele, enquanto ela trabalhava com a prima. Ou seja, o que são golpes de parasitas totais, até que ponto a herança vai indo, né? Que aparentemente fica de coitadinho no lugar e dizer que eles não estão atrás né? O que é depura herança, o que vira empregado da cama, não da cama, participativo em quem,
Qual golpista da casa que acha que empregado tem que estar na cama deles e nem ser considerado? Coisas que eu já coloquei, né? Quando isso implica entre tios, situações colocadas entre empregados, ou que eu vi ao longo do tempo, que eles falam que é clichê de europeu, e a quem justifique, né? Dizer que se pagando tudo pode, eu sou um bom de fodas diferente, utilizam vitimismo até onde a racialidade, a potencialidade de sexo. A quem é conveniente dizer que tem força por uma coisa e não tem por outra, sobre escravismo, exploração e depuração de raça, que eu coloco como preto e branco, e a quem? Ateístas e religiosos. Então, o que aconteceu? Aí, o que aconteceu? Teve esse negócio de separação, isso foi um inferno uma vida inteira, teve várias condições de desenvolver, doença de qual que dependeu de pagar a língua, de vir pegar a lata do último mucilon, que não encontrava, porque um só tomava isso, o filho do outro que engravidou ao mesmo tempo, ou mais ou menos entre Jaciara e a mulher, o que morreu de acidente do filho mais ou menos não tão longe, a gravidez das duas, ou que prometia voltar, ou que tinha uma pressão para tentar voltar, mas foi uma situação da mulher querer tudo de todos os lugares, inclusive da nossa casa, numa viagem, num tempo nem que tinha separado, para ir já teve que voltar, que ela não só queria que voltasse de Salvador quando a gente foi visitar lá, que ela queria tudo que estava na nossa casa. Que era uma casa pequena, mas, né, que ela entrou, ela fazia parte de ir, ela morava lá na Vila do Sul, num lugar que subia assim e tal. O irmão sofreu um acidente, que ele teve meningite, ele fraturou isso aqui assim num bueiro aberto, e enquanto a mãe ficava no hospital, ele ia visitar, depois de ir na casa da amante e me levar junto, atrás, para ver o que ele fazia. Que é que foi tomando pavor daquilo, pavor, já estava de saco cheio da vida de bonzão que ele levava. Então eu convencendo a mãe a tomar uma atitude, botar ele para fora de casa, juntei todas as coisas junto com ela, botei dentro da mala, e fora que negócio de quinzena de pegar filho, quando ele não ia, que ficava sentado até tantas horas. Aí teve altas guerras de falar que uma vez ele sequestrou o menino, sumiu com ele, fazia melodrama para os filhos, culpava para dizer que ele foi tirado da casa, foi imposto a abandonar, um porco, entendeu? Um nojento, muito esperto, todos eles muito criminosamente falcatruosos, que trouxeram indiferenças intoleráveis que se tornaram, tem um joguete agora em função da herança, né? Até um dia desse não teve, mas percebendo que o velho pacotar, esperando ver o peso das lágrimas, para ver o que ia dar, não só eles, os fingidos caladinho, fingido de bonzinho, que é os cônjuges deles, né? E as ostentações totais, as famílias com os rabos embaixo do tapete, o que sobrou da coisa toda, entre a gravidade de um processo, entre multiprocesso e tudo que eles sabiam que eu lutava e que eles mamaram, inclusive também nas minhas costas, uma singularidade de retornar, de dizer o que eu colocava como inédito para mim e o que alarmava seu histórico deles e por que eles escolheram fazer algumas coisas comigo, mas que o que voltar de novo trazia uns novos olhos, o dinheiro de coisas que eu também saí revendo, buscar o mercado de trabalho, ver o pai longe, a mãe perto e pesar, entre aspas, dizer que o pai não seria um criminoso perto, como a mãe não seria a qualquer distância, e o que foi perto e o interesse de todos eles de querer me jogar barranco abaixo, esperar, são que esperam segredos, ou acham que entendem segredos, de dizer que eles são mais promissores com herança, então eles têm mais direito, então tem influência, o que vira uma influência dentro de uma cidade, sobre a trama processual que entrou em pauta, né? Então, quer dizer, o pai teve 2 filhos, um morreu de acidente, disse que era um playboyzão, roubava, abria até o cofre dele, tudo é correntão, tudo do mais caro, gastos de escola, viagem, tudo, né? Ele disse que ele passou a preço de banana às pressas, que já previa ir para Marataízes, disse que fizeram uma cênica, disse que o filho, se ele mente hoje, eu não sei, ele falou que o pai falou, tomara que vai e morre, tá dando muito trabalho, sofreu um acidente, aquilo foi um recurso, que ele já pretendia um tempo voltar para Marataízes, mas ele queria, acho que achar o segredo de arrancar a oficina do lugar e tirar tudo do primeiro casamento, que era o que dizer, sabia que seu pai que tentou suicidar, um abuso de dizer como se fosse por causa de um filho, que nem foi por um filho, foi por questão dele não estar sozinho, mandando em tudo o tempo todo. E não ter que ter ficado largado e dizer, ainda se ouvir isso, ainda que você tinha que, como se você não fosse ninguém, porque nunca mais foi considerado nada, e dizer que ainda tinha, que se ele queria suicidar, ainda tinha que tomar culpa nisso. Fora a culpa, ai, coitadinho, se ele fez porque ele foi pobrezinho. Imagina se ele fosse pobrezinho e bonzinho, né? As coisas que os 2 espertinhos, muito espertinhos,
muito espertinhos, golpistas. Ai, seu pai dormiu na rua, veio para Marataízes, catou latinha. Como você veio para Marataízes, catou latinha? Você já tinha um apartamento no centro de Marataízes que valia R$ 1.000.000. Como que você catou latinha? Era só alugar aquela merda, entre fora tudo que não foi tirado dele, um espertão, um patrimônio de uma casa enorme, com patrimônio enorme, porque vendeu oficina, 2 apartamentos em cima, uma oficina de lanternagem e pintura onde sucateou, tirou todo o material às pressas e sucateou, estava deixando tudo da filtração, tudo, não consertava nada do lado de cá, que era considerado meio coberto de maquinário pesado, e tudo na lanternagem e pintura ficou novo na oficina de cá, botou tudo. Tinha a imagem de Nossa Senhora Preta lá, uma espécie de um escritório que tinha um escritório antigo, um banheiro podre, um escritóriozinho ali, com a parte assim, que é onde colocavam os carros cobertos, uma certa inclinação, que é onde o irmão falou, já não vejo a hora de construir em cima. Mas é de 3, não é só seu. E dinheiro já tinha, alegando que não podia fazer isso e aquilo, que o pai foi embora e tirou instrumento para trabalhar. Ele já tinha um galpão, ele já tinha um casarão, ele tinha que investir se ele ficasse, e já tinha dinheiro para cobrir, ou seja, né, o querendo tudo de graça, porque deixou construir, usufruir fazer gato para construir, já achou que era dono do mundo também, ou que o pai falou, pode construir, usar do relógio daqui que eu vou pagar, teoria de que se tornou participativo e mesmo se tornou, para ajudar ele a dar janelas, ajudar numa coisa, falou que deu vários carros num tempo mesmo que fosse mais barato, ele não tinha salário comum, ou mesmo que foi ao longo do tempo, mas não teria construído tudo com salário comum. Não estou dizendo que ele não tinha que construir ao modo dele, né? Ele gosta de tudo grande, construir uma casa muito farta e tal, mas tem que sustentar também um monte de gente. Entre, né, o que virou algumas situações meio que incoerentes, né? A mulher também totalmente independente, habilidosa e tal, mas entrou numa trama que não foi legal não, e não devia ter entrado não, né? Que isso implica o que de fato representa esse embargue, essa continuidade, né? Ele que já se tornou como abandono de patrimônio, o que implicou a conveniência do irmão, da mulher do irmão, da mulher do pai, de todos eles envolvidos, que acham que é dono sozinho, podem ser dono sozinho, esperando que o outro morra, para não ter que ter a divisão do imóvel e eu virar a laranja de todo mundo, como em todos os lugares onde eu passei, e ele vigiando para que todo mundo me linchasse se eu não fizesse voltar para casa, alegando que pagava milhões a vida inteira, que todo mundo já teria lugar na formatura, já cobrava um monte de gente serviço que me pagava 2.000, não sei quanto na época para estudar em Vitória, que esse valor nunca era absurdamente enorme na época, eu não teria como, e ele pagou até um dado momento a mais, ele não queria que eu estudasse. Quando eu fui tentar um cursinho, ele chegou e suspendeu todos os cheques lá na Praia do Canto no Nacional, o que foi o que achou. Ah, vou lá, vou te levar lá, passou um monte de cheque para a mulher, chegou, suspendeu tudo, nem me comunicou. Já tinha uma frustração muito grande, ele já queria suspender a pensão há muito, não queria que eu estudasse. Então virou um inferno muito grande na minha vida, e como se eu tivesse que pagar ele, porque se iria custar, ele, né, ele não ia perder o dinheiro dele, né? Ele não roubou para poder dar para filho, né? Então isso trouxe uma questão, fora que tinha um trânsito entre a mulher que roubou, que disse que ele deu golpe nela, não pagou, parou de pagar, e começou a ir na casa da tia, no Rio de Janeiro, procurar ele na favela, querer receber o dinheiro do roubo dele. Olha, todo um somatório de gravidades que implica na vida dos filhos, de muita coisa. Então, quer dizer, existiu um inferno de um monte de situações. A mãe tinha que receber e questionava a justiça, o que era entregar e não entregar, e ao longo do tempo ficar denunciando o que era uma situação, a vingança deles, porque ela queria pegar a mão do patrimônio, que até num dado momento alegava que estava sendo tirado da boca dos filhos, e que ela teria direito sobre aluguéis ou arrendar aquilo lá, ou seja, qualquer coisa, que alegava que estava defendendo os filhos. Isso virou um inferno, uma vida inteira desgraçada, de guerra, de tudo quanto é jeito, chamava negócio boletim de ocorrência entre eles. Ele a mania de tirar arma para os outros, tirar arma quando já fez filho no bucho com a outra, gente dentro do carro, parando, vindo de Celina, de uma festa que ele parou tudo, a mulher falou que ia jogar fora do carro, ou seja, a que tanto traiu, fez graça, saiu como traída, mas é a esposa devota, porque já vivia sobre chantagem, e tudo seria colocado no nome dela, que paga de boazinha, mas que há uns dias atrás a irmã entrou num jogo, percebendo que me tiraram de um jogo, né, de seriedades, aí a irmã
ficou amiga da noite pro dia daquilo que nem contato com o pai queria. Se morresse, foda-se, não vai morrer agora, sabe que seu pai é um mentiroso, blá blá blá, agora tá vindo com outro discurso, que tá querendo amaciar, ou não sei, esperando que o pai assine alguma coisa diferente, sei lá, porque a troco de nada não é. Ou vendo também amando do irmão, né? Um jogo total, porque já imaginam que o velho vai morrer, então como que querem sondar de mim em botar a mão no patrimônio, que já deve estar vinculado com muitas outras coisas, que ele alegou que seria para ele mamão com açúcar. Ele só selecionava os melhores clientes, que meu pai estava fazendo merda com cliente, que entre pagando de doido pela rua, ó, meu filho, que passou até foto do filho morto, isso aí pra ele é um retorno, ele é, né? Esse é o que tem na nunca quis saber de outro, o outro nem convidou ele pro casamento, que ele falou, dando as gargalhadas, que não ia conseguir extorquir ele, que printou, que não ia conseguir extorquir pensão, vigiando a vida do menino para foder a vida do menino, e assim eu encontrei a mulher dele vigiando minha vida, que nem queria saber de mim, nem nada, em momento que eu estava pedindo socorro, dentro do Facebook da Academia Performance, quando eu trabalhava lá. Então, muitas coisas né, quando eu estava em Vitória, ou seja, a mãe alegava, antes dessa coisa de depois do que foi construída, uma assinatura irregular, que ela também não podia fazer, os dois querendo roubar o imóvel para eles, pagando de desperto, de bonzinho, de acolhedores, querendo dinheiro para sair fora e viver as vidas deles. Ele ligou, eu mandar a mulher ligar, um funcionário da prefeitura com papel em branco, por que motivo? Ele era tão ladrão, não conseguia colher minha assinatura, até que não conhecia, queria lá em Vitória, eu estava em Vitória ainda, nem recebendo nada dele, que eu precisava urgentemente fazer uns negócios, a mulher dele já estava na tesouraria, ainda que alegava que ia passar para a responsabilidade dela, e não pôde, passou para do Juliano um tempo, que depois tirou, voltou para ele, como uma espécie de responsável terceirizado sobre o que era a oficina terceirizada, e coisas que ele tinha no nome não podia ter, entre nenhum empregado, né? E entre 11 anos de IPTU sem pagar, com toda a relação de dinheiro dentro da cidade, sucateando o patrimônio, e com a mulher dele dentro da prefeitura, que implicou que na época tinha até um processo para receber, que estava sendo sobre a questão da fratura, do negócio, que provavelmente até recebeu, enfiou no bolso dele. Que aquilo lá desapareceu de dentro da prefeitura, que a mãe teria que receber, ser ressarcida em função do bueiro aberto, o caralho a quatro, que gerou um processo. Então, começar a ser dono e muito dinheiro, muita coisa, ouro, bens, ou tudo, né? A casa dele era uma casa extraordinária, que depois, num dado momento, o Juliano não entendia. Minha avó já não tinha mais tolerância para algumas coisas, botava a pensão quase toda na mão dele também. Praticamente ele comprava o que ele quisesse, mas minha avó estava de saco cheio com essas coisas. Começou a trabalhar com o pai, foi morar depois de um tempo lá num quartinho lá em cima onde ficavam os cachorros lá. Que depois de um dado momento, depois dele ter saído, dizer que engravidou, abortou, coisa que não pode falar e tal, arrumou outra namorada, que depois voltaria para essa que virou mulher dele e moraria na casa do sogro, tal, que é foragido de assassinato Rio de Janeiro, um cachaceiro do caralho que passou a botar tudo no nome de terceiros, que gosta de ouro, que gosta de bens, que trabalhar como molequinho, ou passear uma hora ou outra nos bens dele colocado no nome dos filhos, né? E que trabalhou numa oficina pesada, entre trabalhar com o pai, saiu o tempo e depois voltou, que era o tal do Fátima. Que não sei, morreu, ou ia morrer, ou tava, sei lá, ou não sei, outra. Eles eram amigos de copo como ninguém. E uma vez eu desentendi com ele, falando mal da minha mãe, um monte de coisa, perto de um bar assim, saí chorando, o pai brigando com o pai. Meus arranca-rabo com o pai não era pequeno, não, com relação a coisas que eu não gostava de ouvir, da traição dele e de como ele jogava. E aquilo me fazia ser uma coisa muito sentida, eu não aceitava isso, mas tinha o suporte dos meus avós, mas eu tinha uma incompatibilidade com todos os dois. Inclusive porque ele era um mentiroso, prometedor, gogozeiro, mas ele mostrava de onde ele tirava as coisas e dinheiro. Mas eu falava, não pode, esse capeta não pode ser meu pai. Como esse capeta não pode ser minha mãe. Eu falava, minha avó, eu quero ter resposta de Deus, sai do ventre da gente, por que meu avô, essas filhas, se botar 2 vagabundos no Maracanã inteiro, cada um vai achar um, que arrumou um beberrão que batia nela na época, e depois era agrônomo, era
estudou, morou, um cachaceiro de Pernambuco, que foi assassinado, né, com vários tiros e facadas. Ela estava grávida de uma filha, que minha avó teve que parar lá, trazer a neta para dentro de casa, tal, não sei o quê. Trabalhou, sei lá, trabalhou no CAUFES, não sei, um trem qualquer, o preto. Que falava que ele que ia fazer minha festa de aniversário, meu padrinho, então comia bunda de tanajura. Então tinham questões, meu avô, esses filhos vagabundo meu, porque ele ficava puto com horário de trabalho, um escolheu morar fora, o outro falou que foi sustentado nas costas dele, comeu o dinheiro dele, usou o mesmo recurso falando que eu esvaziei, minha avó estava mandando dinheiro dela que o pai não mandava há muito tempo, que estava até atrás de pegar emprestado com o Jorge ali da mercearia no outro lado da rua, eu vigiava tudo e não sabia nada da minha vida e fazia um inferno para dizer que tudo era dinheiro dele, estava mexendo nas reservas ou tudo que seria dele. Então ele passou a ser o filho que os pais nasceram dele, todo mundo que passasse naquela casa teria que prestar ou ser vingado. A ponto de jogar na cara, falar que o vagabundo, né, do outro foi estudar fora, não sei o que. Muitas guerras, quebra-pau de rua, caralho a quatro. Quebra-pau de tio, não gostar do sobrinho não gostar, porra do Adriano, que teve participação num joguete de coisas que eles já sabiam que estavam acontecendo, só que eles estavam conduzindo, que alguém tinha que ficar naquela casa, ficar vendendo naquela casa. Tinha um joguete de muitos interesses dentro da cidade, e enfiando dos filhos deles embaixo do tapete, inclusive o Zé Droguinha, ele apontava, e o tio, não sei, na época, vendendo loló, eles fazendo negócio de loló, de droga, e né, dizer que fazia isso para carnaval, minha avó não gostava, ficava puta da vida com isso, então, não sei lá, se cheirava pó, sei lá que desgraça daquela desgraça, aí dizer que estudou fora, que era bioquímico, que ele estudou com primo, eles moraram lá, dizer que vivia um chiqueiro lá, uma vez a mãe foi para limpar lá, como foi também na casa de Jerônimo Monteiro, que ele morava trabalhando num banco, ficou apavorado com a sujeira, com a bagunça, pagava, e ela gostava de ir nisso, né, às vezes fazer alguns serviços assim, como a tia falava, se arrumar minha casa, tem 300 mil coisas que eu costurei nem uso no guarda-roupa, tudo seu, não sei o quê, fazia, ela gostava de limpar, e achava que ela limpava impecavelmente, e todos pagavam, pagavam pelos serviços dela, de muita coisa, de unha, de muita coisa. E emprestava dinheiro, todos já emprestaram dinheiro várias vezes. Então, aí, né, aí teve, voltando à questão aqui, né, do demônio, do capeta do tio. Eu voltando à questão aqui do pai, aí ele foi adquirindo bens, carros grandes, 2 carros, apartamento na praia que foi se tornando luxuoso, que aliás a casa do irmão era enorme, por incrível que pareça. A mulher falou, você conhece um com trem mandando teu olho no outro, e a gente lutando lá por questão de R$300 e não poder vir daquilo que já era meu direito, voltar e até receber um pouco, numa situação de necessidade que seria sobrar naquela casa, com as incongruências encontradas sobre a situação da mãe, muita coisa que eu fui desbravando num novo contexto, entre procurar emprego, o que o pai fez com o meu nome, a mãe fazendo com o do pai, o pai fazendo da mãe, todos os irmãos, e para a herança todos eles prontinhos para pegar, que quando falou em vender a casa, disse que o irmão era o primeiro que estava lá, para querer saber quanto que seria a parte dele. Então, como a tia Rosângela lá pegar as melhores móveis da minha avó. Aqui era a madrinha que trabalhou e que na casa morou para estudar, né, e que casou com o tio que morreu abruptamente, que falava que como é que bom era que Cristo tinha uma puta. Eu olhei, eu tive uma queimada na cara, me lembro disso, na casa da tia Vilma, piscina lá embaixo, ali assim, tudo comendo, ele falando da puta de Cristo. Muitas vezes eles bebiam, falava que queria montar uma igreja, que religião que dava dinheiro, satirizava até não querer mais, entre as breguês deles lá. Olhavam uns críticos, falavam que era judeu refugiado, eu olhava e falava, não sei nem o que é judeu, mas só se for você, meu filho, que é refugiado. Sei, às vezes eu passava e dava um queimão, eu ouvia, né, que eles eram de baralho, de bebida, de festa. Minha avó tentava as bebidinhas, tirar gosto quando eles reuniam nas mesas, e quando fazia os melodramas de qual terminar chorando, falar da oficina, e, né, era um cínico que a gente tinha que ficar pegando bebida no bar ou entre as festas e olhando, mas sempre tinha um show no final, um melodrama. O tio José Carlos era melodramático, a mãe tinha o melodrama dela também, mas era incompatível um do outro. O outro era um cínico, quando ele chorava, chegava a ser piada. E o mais antigo era um demônio,
que para dizer que apanhou da minha avó, que não gostava de bater de filho, ela devia ter matado ele. Né? Vamos trabalhar nesse paradoxo aí. Desse paradoxo do avô a quem justifique questões tais. Então teve uma meada que eu desmeandei, que foi a questão da oficina em si, né? Aí, quer dizer, construiu aquilo lá, prometeu que também seria de uma da gente, ou uma ia ficar com a casa, iria ganhar isso, ganhar aquilo. Então ele queria que eu assinasse o papel, que iria o cara da prefeitura, lá em Vitória, que precisava urgentemente levar uma folha em branco para eu assinar. Aquilo ali já cheirou bem com o que eu ouvia dentro de casa, né? Não cheirou bem. Eu nem lembrava esse negócio de assinatura para ele poder construir a oficina do lado, que na época ele foi pedir permissão, guardava isso em cofre, guardava todas as notas de cada coisa que gastou comigo, mesmo que se ele morresse, era na mão da Lurdinha que ia ficar, que ela que ia prestar conta não sei o que, aquilo alarmava muita seriedade. Aí uma teoria de que ele foi procurar a mãe para assinar, para dar autorização para usar pedaço da oficina que eles não podiam, que alega que foi construído irregularmente em cima de um usufruto que já foi passado, e segundo ela foi tão roubada que ela saberia que aquilo não teria validade, então pegou o dinheiro e assinou mesmo assim. Então aí já trazia um somatório de merdas, alegando que era para reformar a casa, para isso e aquilo. Se eu não me engano, foi onde surgiu um quartinho que ela que não ia botar o cara que ela começou a morar junto, que queria construir, que era um outro pedaço lá, que era o tal que ela estava reabilitando, que era enfermeiro ou um cachaceiro, que é onde ela alegou que era o pai do menino, que botou ele para morar dentro de casa e tinha que sustentar ele. Que era um sanfoneiro, cachaceiro, e disse que trabalhava isso aqui, não trabalhava merda nenhuma. Isso virou uma merda do caralho, ninguém aceitar. Uma vez ele pegou a criança no colo assim, bebezinho, não sei se foi jaciário, a menina caiu com as pernas mole todas, eu que tive que segurar. Alegou que foi ver o menino falou que quis estuprar ele, o professor é um viado nojento, mas alegou que a mãe falou para os dois conversarem em cima, se acertar como pai. Teve toda uma situação. Nossa Senhora, só Deus. Eu sei que aí teve essa relação aí que se implicou ao longo do tempo, muitas guerras, questão da oficina, de IPTU atrasado, que aí a conveniência dela com os interesses do Juliano, que foi que conseguiu transferir, porque ele não ia pagar, e ele tinha cobertura para não pagar, conseguiu, antes dele correr, que ele esperava ir embora para Marataízes, o que seria como, uma vez eu estava em Alegre lá para 2000, o Chibio processou ele, ganhou 2.000, eu fui na audiência, coincidiu de eu estar lá, o Juliano do lado do pai, eu assistindo, o Johnny foi comigo, colocando que teria que responsabilizar, justificar que era filho também, que empregado na oficina, que o cara que disse que depois processou de novo, voltou depois de longo do tempo, somou com um monte, até que ponto o filho não ia receber, não recebeu o que tinha que receber, que não ia processar junto com os outros, mas estava na trama de que todos iam processar, e ao custo-benefício ele já conhecia, já era considerado como um dos melhores trabalhadores, disse que era o primeiro que não estava para receber, que não esperava nem um dia, alegando que tinha conta para pagar, segundo a mulher, que ela que fazia pagamento, isso, aquilo, o pai botava muitas coisas para que ela fosse a fodona, tudo era só falar a mulher dele. Tudo que a mulher dele fazia, ninguém fazia, que era a mulher perfeita para ele. Aí, quer dizer, alegou que depois teve um negócio, eu estava fora, ou que seria, né, de repente desmanchar tudo, querer vender tudo, deixar sem nada até para eles trabalharem, que o tio ia entrar como recurso de meter o nariz sempre onde ele não deve, o Juliano também, querer justificar várias questões e querer que tudo ficasse na mão, e mesmo ele não podia desfazer das coisas assim, e teve essa questão de que ele já estaria... Juliano, que seria mamata para ele, que ele ia se reerguer, porque ele já ia selecionar e já conhecia quais eram os melhores clientes, a melhor forma de cor, que agora que ele ia ganhar dinheiro, que tinha comprado um carrão, que tinha que não sei o que ninguém podia cruzar o caminho dele nem achar que ele ia pagar para ninguém. Aí ficou entre justiça, correu um monte de coisa, empregados trabalhando lá dentro, ganhando dinheiro terceirizado e ao valor que queria. Então, quer dizer, o que são empregados fora, o que era o dentro... O pai sem estar, um filho só recebendo, se quiser que entra na justiça vocês, mas um monte de coisa muito descabida.
inventando mentira, falando que a casa foi tirada dele, que ia para leilão. A tia já sabia o valor da casa, seu pai vendeu à vista 600 mil, vendeu o patrimônio tudo a 50%, os cambistas, que a casa valia 1,5 milhão, 1,2 milhão, entre a oficina, que foi vendida para o José Pires, que tinha o telefone 552-222-222 era da minha avó, 2631 era o da oficina, 1252, 1222, 1502 era o da tia Lila, 1474 era o da tia, sabia na época alguma coisa, 73, não sei, da Rosângela, 2125 era da oficina do tio, a gente tinha que ligar muitas vezes. O que era o do pai 16? 1670, como? Sei que a gente ligava para tentar, que o pai corria da gente para muita coisa, então a gente tinha que ligar infinitas vezes para o Zé Pires, que ele também falava que não estava. Que era o parceiro de sair, desmanche de carro, isso, aquilo, que foi o filho dele, Marcelo, que comprou a parte da oficina, lanternagem em pintura, um lixeiro do apartamento em cima, e uma mulher que disse que era crente, que era da roça, que comprou à vista e que ainda não teria que demorar um tempo a pessoa sair do patrimônio, que se pagasse à vista. Foi o que foi passado para mim na época, indo na casa dela, em função dele estimular, alegando que tinha um câncer, esperando que eu botasse dinheiro na mão dele ou parte do dinheiro. Eu tinha toda uma trama que ele estava me usando, mandando eu marcar audiência, fazendo uma hora com a minha cara, que queria botar no nome dos filhos, sabia que não podia. Ele estava me usando para uma trama e viu inclusive a trama que aconteceu, a gravidade do que estava dentro da casa, ele querendo que todo mundo me enterrasse. Eu mandei todos os meus documentos via WhatsApp para ele, para a mulher dele, não aceitando o que a mãe estava fazendo comigo, pedindo socorro. Eu botei na mão dos ladrões inimigos cópia de tudo, comprovando que eu não roubei ninguém, que eu estava atrás de processo, tudo meu, diploma e tal. São capazes de fazer coisa que já deveriam ter feito há muito tempo, né? Então eu peguei, 2 vezes sumiram minha certidão de nascimento, eu peguei em versões novas. A única coisa que eu não consegui fazer foi mudar o título lá em Aracruz, e aí eu paguei a última vez meu taxa de título de eleitor, eu nunca mais votei, nem paguei nada. Foi lá em Alegre, a mãe foi até comigo e tal, andou atrás de um monte de coisa na ideia de quitar o nome dela e ver se ainda conseguia botar a mão na oficina, que foi uma vida inteira, e eles estavam camuflando uma gravidade dentro daquela casa, voltando a teoria de DNA, um monte de coisa. A mãe estava escondendo de mim o nível de criminalidade que ela estava cobertando do filho e as dívidas, em que eles acharam que eu fui embora com dívidas, então eu me dei bem, ninguém cobrou, então eles estavam usando o meu nome, inclusive através de um salão que ganharam, que ele sucateou em pouco tempo, viado, alegando que não tinha oportunidade, teoria de porque a casa iria estar à venda, teoria de que o coitadinho explorado para ajudar a mãe, botou um salão 0 bala, meu tio José Carlos e o Guilherme, mas teoria de que se os filhos fossem fazer também não era para cobrar, ou estavam uma esperando que família não cobrasse, ou eles alegando isso, porque num dado momento, né, ele começou a roubar tudo, juntar com um viado de HIV, camuflar, tudo falso, não estava pagando MEI, ele não tinha, os negócios dele era falso. Um outro viado que estava lá, que fazia programa fora, uma bicha preta, que fazia programa, um monte de coisa. Eles estavam numa lavagem de dinheiro do caralho, a mãe estava ficando quase doida, querendo ganhar dinheiro absurdo em cima, quase se matando, querendo falar aquele que botou meu mega ré, qual o preço que eu botei. Isso foi cruzando com situações lá em Vitória, que em pouco tempo ela começou a me pedir dinheiro, estava absurdamente endividada pelo roubo do filho. Eu decidi que eu quero 1.000, mas como que você quer 1.000? Eu nem com você converso mais, e você me agrediu quando eu saí daí, coisa que eu ainda nem lembrava. Então implicou num bando de situações, tá? Situações muito graves, que elas começaram a se cruzar, e eu vendo o nível de criminalidade que a mãe foi acatando do viado, querendo que ele achou que ia ficar rico da noite para o dia sendo artista ou sendo um prostituto, que ele não tinha nenhuma pobreza descabida e educação diferente, cobertura dos meus avós, e nem o fato de ser viado significava ser aquilo que eu viria encontrar depois e ver o nível de gravidade, de tenebrosidade que iria acontecer. Então ele ganhou um salão, montaram um salão para ele, tudo novinho, que em pouco tempo ele teve que descer com os restos de coisa que foi deixado da minha avó, sofá velho, teve que entregar tudo por um viado que ia lá direto entregando coisa, mas provavelmente ele tinha casa com o viado. E a minha mãe só soltando o cheque, e o viado não queria que acabasse isso daí, que foi uma situação, parte de uma situação que eu me deparei depois na hora de voltar para lá. Então, aí
É, a situação foi tão feia, que ele, tipo, pouco tempo, estava totalmente endividado, comprando tudo na cidade inteira e criando uma criminalidade, um trem que eu ainda não estava sacando aquilo, nem sabendo, estava longe, não esperava voltar para casa no novo momento, jamais morar com a mãe. Eu saí de lá carregando aquele viado para tentar arrumar a escola, gastando do meu dinheiro, do que eu recebi, que eu tinha aqui em Vitória, receber o resto de dinheiro. Como que eu consegui fazer tudo isso até hoje eu não sei. Receber da justiça, dinheiro que eu ainda botar na mão da tal da Roberta Pompei da Costa, que eu entregou os cheques, o que foi uma situação que eu já contei, que eu vou voltar a contar. Ia voltar na merda, com trauma de nem saber por onde começar, mas eu ia ficar com dinheiro de passagem. Eu fui até na casa dela para isso, estava com o rabo cheio de droga, com o namorado lá dentro do quarto, correndo de mim, porque eu acho que vendeu os cheques pro cara da academia, recebeu, que, né, situação tenebrosa, uma que era personal e o que gerou falarem mal de mim, um monte de situações, até que quanto Deus foi fazendo testemunhos, entre outros criminosos, inclusive, que não tem preocupação com porra nenhuma, porque eu peguei um dinheiro a juros, e eu paguei já os juros todo antecipado como serviço de personal, os juros antecipado em serviço, teria um capital e troquei cheques com ela, eles suspenderam todos os cheques, que foi o Fábio Varejão Sepulcro e a quadrilha da Academia Pro Fitness. Então isso foi parte de uma situação de muito problema, e para dizer o que são irresponsabilidades e situações entre as inéditas e as coisas todas que eu vim contando, só sei que o viado totalmente endividado, a mãe tendo que pegar coisas na farmácia às pressas, que não era remédio. O viado pegava, gastava tudo com maconha, o dia inteiro no Morro da Maconha, livre ali do lado do Caufes. Aí eu passei averiguando a situação da cidade, tenebrosa. Muitas coisas que aí entre procurar um mercado de trabalho novo, um histórico de coisas passadas e como que um monte de situação, um monte de tenebroso mesmo. Então, que eu conheci o histórico anterior de Alegre, mesmo tendo a faculdade, tendo o CAUFES, eu vinha do Aristeu Aguiar, sempre passava no CAUFES, namorei, não, meu ex-namorado era do Leandro, era do científico, enquanto eu estava na 8ª série, mas eu passava, conhecia a rotina dos estudantes que passavam na rua, não era aquilo que eu olhei entre academias e entre a rua da droga tem muito feio mesmo, não estou dizendo que não tinha, mas eu conhecia o que era o encontro, o cruzamento desse grupo na cidade em si, nas festas em si, não tinham esse peso não. E fiz cursinho, parte de um cursinho no CAUFES também, ia só entrava naquela sala, voltava para casa. Com o pessoal que vinha de Iguaçuí também, uma que era uma Sandra, uma que foi trabalhar em Vitória, um Wagner, uma Lohane, que descobriu uma prima longe de 2º grau, que até dormia uns dias na casa da minha avó, que vinha, estudava, saía à tarde e dormia ali. Tinha mania até de, tinha umas unhas quadradas, mas ele se inflamava, ficava enfiando algodão no canto. Dormiu na cama debaixo do quarto. Tinha uma cama beliche lá. Aí eu sei que eu me deparei com situações muito criminosas, eu me vi muito destituído de muita coisa. Então existiu isso daí, né? Entre um dado momento, o que virá? Ele socatear, ter os 2 apartamentos, e a mulher falou que o pai, tipo assim, deu golpe nela, relevei, não soltou assim, seu pai não estava muito bem por causa do seu irmão, mas ele ficou de me pagar uma coisa, não me pagou, quem iria o retroativo se eu pagasse a vista, isso aqui, ele deu um golpe na velha. Aí eu peguei, ele induziu uma situação, que aí eu saí vendo toda a criminalidade dele e aonde chegaria a questão do patrimônio, porque ele estava induzindo, inclusive, em aforado e vender um monte de coisa, e ele sabia que não podia, ele estava me usando igual uma otária. Então eu fui, inclusive, entender a questão dos compradores e alegar que existia, que o cara lá do aforado falou, seu pai não só driblou isso, o imposto pela lógica então está errado, se fosse pela lógica todo mundo teria que prestar conta a vocês como roubo, até quem está morando lá se não comprou a coisa consciente disso teria que prestar conta e devolver. Eu coloquei todo um contexto, isso gravado aí na internet, com quase 1 hora gravando a conversa com o advogado lá da questão do aforado, que uma época mandou a cobrança de 5 mil reais para os meus avós que estavam velhos. Meu avô acordava falando assim, né, que ia matar o padre, matar isso e aquilo, que ele não ia vender a casa dele, que não ia deixar o dinheiro todo que ia acumulando nisso, que não foi assim na época, o que seria transferido, e a gente querendo saber ao longo do tempo até que ponto volta tudo para a igreja por questão de chegar, vocês não pagaram aforado, que todo mundo achava que era pouquinho, pagava, a tia pagava,
na casa de trás da oficina, a tia no Alto do Morro. E ao longo do tempo veio se questionando um monte de situações. Eles estavam doentes, não podia pagar esses 5 mil reais. Ah, tem que levar eles lá, vai ser negociado pela igreja, de onde foi feito esse cálculo. Isso aconteceu na minha mão, eu recebendo esse papel. E como eu tinha voltado para casa e eles alegando que eu, né, que achando que eu queria vender a casa da minha avó, sei lá, eu alegando que tinha que resolver isso na igreja, que essa cobrança chegou. Mas eu deixei isso dentro de uma caixa, com os documentos dos meus avós, que foi para a mão ou da... não foi para a mão da mãe, né? E fiz, na época, eu fiz uma cópia, mandei para Linhares, fiz a cópia do cálculo do alforado da casa dos meus avós, como da oficina, que estaria irregular, que não era cobrando na parte que eles usaram da nossa lá, e que o imposto ainda estaria maior do nosso lado. Na hora de vender, isso daria um problema, como desmembrar, pagar parte de coisa dos outros, porque que o outro parou de receber, como que o pai conseguiu vender junto com a mulher, vender tudo, querer que todo mundo ficasse sem nada, dizer que ela ainda ia tomar rédea da oficina, querendo botar a mão em tudo, querendo que todo mundo ficasse sem nada, onde virou uma guerra total, só com interesses muito específicos de cada um. E a mãe entrar no meio, dizer que o irmão para isso apareceu junto com a mãe para resolver, para deixar livre para ele, ficou assinando um tempo e depois já estava acumulando IPTU de novo. Já estava fazendo um monte de coisa, já tinha dito que até o 3 tinha que pagar, não ia ter mais um sistema de acúmulo, mas estava acumulado também. Porque aí eu fui em prefeitura, fui num monte de lugar, já estava repetindo o problema do pai, e entre o pai alegando, falando que ia até matar ele junto com a mulher, que queria dinheiro, que tinha conta para pagar, ou seja, a mulher não podia mexer no salário da mulher, que viria trabalhar na outra prefeitura, ganhar 6 salários, isso e aquilo, ele dinheiro para beber, para fumar, e para achar o fodão, que falou que ele estava ficando velho com o ciúme da mulher, enganou a vida inteira, ela também já tinha vida totalmente independente, viado com salão, ganhou banda de música, se tornou herdeiro, colocou tudo no nome do viado, os apartamentos lá em cima, passou do outro que morreu, botar tudo no nome do viado, ou coisas que ainda ele tinha, ou ele simulou, caía a fraude dele, e o tio, eu tinha essa gravação aí, que o tio querendo a mãe não apoiar o pai, que o pai era criminoso, mas eu não podia ter denunciado o pai, não fui eu que denunciei, a mãe denunciou uma vida inteira, e que ele estava sempre ciente de tudo, e que eles tinham que me chacinar, porque agora a Juliana ia ganhar dinheiro, se ela quiser que ela constrói lá, uma coisa totalmente assim, com o demonstrativo do que ele fez com o meu avô, o inferno que fez na casa dos meus avós, e como se achava vingando a herança da gente, sendo que os filhos dele metiam o pau nele muitas vezes, hoje não queria nem ele dentro de casa mais, briga por muito dinheiro, fartura entre eles, tendo casa de praia, tendo outras amantes, outras mulheres, teve amante também a vida inteira. Provavelmente falava mal de mim nas costas, tinha uma mulher que disse que era igual a sapatão, não sei nem que uma morreu, a outra morreu, sei lá. Meu bisavô também, as mulheres morriam. Meu bisavô Virgílio, ele cuidava da herança, da aposentadoria do outro tio, era metido manda-chuva da coisa. Então, quer dizer, queria me linchar e botar o irmão para me linchar, para vingar, inclusive para eu nunca sobrar e estar entre a casa, que ele tinha que vingar, falou que ia enterrar os 2 irmãos mais novos e enterrou. Viu enterrar, estava lá falando de qual que era amante de qual que o segredo para contar, para infernizar e deixar trauma variado, que eles todos eram corruptos, traidores. Ele capotou carro, simulou capotar carro para dar perda total, a mãe contando, a mãe sempre tinha um segredinho para contar pra gente, de uma forma que a coisa ia virando uma bola de neve, as conveniências dela, do que mal falar, para justificar mais mal errado fazer. Tipo o passado do avô, que tinha filho antes do casamento ou antes de casar, mas eu acho que ainda já namorava com a minha avó. Minha avó tinha uma foto de um negão que engravidou uma outra que engravidou num dado momento, dizer que meu avô saiu de galope pelado da casa de uma mulher casada, provavelmente, por que não? Então isso trouxe um choque para mim de muitas realidades, né? Achar que eles ficarem sozinhos, ou que ainda que vai pescar ou faz isso e aquilo, não teria cobertura de um e de outro, mas não estou dizendo que ao longo do tempo ele não teve, ou talvez isso deve ter envergonhado ou criado uma situação, mas sei que em alguns momentos ele e minha avó ficavam muito sem conversar, ele podia ter meio mundo não sei aonde, mas não ia nem encostar a mão nela, ou eles eram totalmente ativos, ou elas deixavam exercer função de casado e não reclamavam, quando queria ter mais filhos, queria. Mas ainda assim, o que era minha avó achar que homem, todos eles enganam, quem quer ter família tem que saber lidar com isso, casamento não é brincadeira, mas aquela teoria dos hormônios deles, que eu não entendia nem o que era isso, ela não usava esse critério, mas entre massa muscular e muita coisa, trouxe muita coisa em pauta. Eu não vi, não participei, mas sei que minha avó durante muito tempo esteve de cara amarrada com meu avô,
sem deixar encostar nela, cobrando muita coisa. Então isso não deve ter sido tão longe num dado momento, sobre a traição e ele ter filho, que também nunca quis saber. O que é minha avó saber e lidar com essa mágoa ainda que não falasse, ou era a fala da maioria, mas ele simplesmente destituiu a virgindade da minha avó e jogou minha avó no olho da rua para ser mal falado. Então é o racismo da minha avó que contava, e ele era um inerte, porque quem fazia todo o serviço de casa e segurava a moralidade da casa, a cristandade da casa, tudo da casa era ela. Ele era um vegetal, se for avaliar, ainda que dado momento era legal, trabalhava, obedecia disciplinas, mas era a minha avó que era a conduta da conversa da casa, os valores morais de tudo. Não estou dizendo que ele não era isso, mas ele sem minha avó não era nada. Mais fácil a minha avó ser qualquer coisa, em qualquer outro lugar, mesmo com filhos, pelo histórico dela, da minha bisavó, e ter casado de novo, ou não, mesmo não tendo casado de novo, do que ele ficar sozinho, ou mesmo que botasse uma puta qualquer coisa, que até doente, sugou minha avó. Nem botar uma colher na porra do negócio na mesa. E um deles nunca lavou um prato, nunca tirou nem prato da mesa, nunca lavou nenhuma cueca. Nenhum deles. Nunca pegou uma vassoura. Não existiu um dia, viu minha avó fazendo chumbo para pescar. Estou dizendo que não sabia fazer isso, mas acho que nunca vi nenhuma vassoura na mão deles. Nunca secar um copo, lavar um copo, isso nunca existiu. Lavar roupa, tinha o dia de lavar roupa, minha avó botava separado, nem de ter que dobrar uma cama, nem de lavar um copo. Um tio não tirava um copo, um prato para botar nem dentro da pia, que era exatamente a empregada que casou com ele. Ela já era empregada dele e teve que aguentar muita traição, até que ponto um casamento como vingança, porque comeu um tempo, viria ter filhos, ou mesmo que fez tudo por ele, mas trouxe muita coisa que eu vi ao longo do tempo. Muita coisa mesmo. Ele traiu com empregada dentro de casa, traiu com empregada da minha avó, traiu com gente da rua. Nunca estava nem aí. Falou que se um dia ele fosse casar, a mulher ia ter que fazer a vida e sustentar ele. E assim se fez. Porque ele bebia, às vezes queria nem tomar banho ou largar para lá. E quem andava atrás de ver coisa de casa ou montar uma casa e ter responsabilidade era ela, que trabalhou um tempo. Teve que botar um carro na mão dele, alugar uma casa em Guaçuí, para não ter minha avó falando na cabeça e ter uma independência com ele, para convencer ele, depois de muito tempo, a casar com ela, que o casamento foi ali na areazinha da casa da minha avó. Não estou dizendo que não gostava dele, teve 3 filhos, mas ela que comprou a casa dela, ela que trocou o carro dela, trabalhava na Caixa Econômica, trabalhou no passado entre uma oficina, no escritório, negócio de análises clínicas, estudou na FAFIA. Né? Tem particularidades na cama que, entre silencioso e ser bonzinho, é tudo muito relativo nesse momento, inclusive nesse momento. E foi de fato a pessoa que me emprestou um valor total de R$10.000. Foram 4 momentos de 2.500. Isso gerou um problema muito grande. Eu paguei juros durante muito tempo, é o que ficou em aberto. A gente tem uma pauta de fechamento de dívidas. Como eu me fiz para desfazer de situações para pagar, por incrível que pareça, essa dívida tinha que virar um montante ou um testemunho, até onde o dinheiro faz abrir a boca dos outros, porque ela nunca abria a boca para segredo de ninguém, até onde era participativa, porque era parte da cama, que bonzinhos eles não eram. Né? Até que ponto, para o peru e por algumas coisas, fica conveniente, são completamente diferentes de mim. Passivas conveniências, né? Então, só para falar tudo isso, só para falar, né? Então, quer dizer, aí, olhando aqui o tempo, 1h17, aí, né, a doida deve estar gravando, né? Aí, muitas situações vão parar aqui enquanto eu falei questão judicial, o 2005, que seria, implorei o pai para me ajudar numas dívidas de 4.500, se ele me ajudasse, eu até botava a oficina, saiu, nunca mais ia voltar. Não esperava uma coisa que me aconteceu. Meu pai botava dinheiro fora, emprestou 40 mil, alegou que emprestou 40 mil para uma namorada, ou querendo que o filho dele viado, acho que está querendo comprar uma mulher para a bicha que não cabia dentro da cidade. Depois também a bicha rica, que viria ter feito lipo, dizer que botou para ter negócio, estudar engenharia do petróleo, para ter diploma, mas que teve banda de música, montou com salão de beleza, saiu, virou as costas, queria salão de beleza, sempre teve carro, sempre teve luxo, fica atrás de carnaval, que é o que ficou dono, que mora com ele, que mora com um viado, ou outro viado, não sei, aparentemente tal, que tem um salão ali na número 700 em Marataízes, que botou um salão para ele dentro de casa, de mega head, um monte de coisa, jogou tanta coisa na cara, que seria estudar numa universidade gratuita e ajudar a pagar uma coisa, como se tivesse que receber isso, o tanto de dinheiro que ele botou fora. E aconteceu uma situação que implicasse, eu fui parar em lugares tenebrosos passando fome,
dependendo dele me ajudar, ele nunca me ajudou em nada, em momento algum ele me queria fora de lá. Eu implorei para falar, me ajuda, nem que seja nessa parte aqui, ou se você puder me ajuda só a cumprir com esse cheque, se eu nunca mais volto à oficina que você botou no meu nome, eu te dou. Que nem podia. E ele já fazia lavagem de dinheiro do caralho. Então isso trouxe, eu nem entendi a trama da coisa, como se fosse assim, eu estou trazendo a fé e tenho que bater nessa porta e vocês têm que me atender, porque isso vai virar uma bola de neve. Eu me vi muitas vezes morrendo de câncer, de tóxica, nessas TPCs, ou questionando fé, sobrevivência, situações de dores absurdas, de buscas absurdas, de guerras absurdas, que Deus falava, o seu pai ele determinou um valor que ele tinha que pagar e que eu ainda iria ter que comprar de mercadoria, que eu ia precisar de trânsito, e apontando, o Deus apontando que ele não estava obedecendo um critério de fé, inclusive o que permitiu ele roubar. E dizer que o que ia voltar ladrão através de quem, e não necessariamente que ia desfazer essa trama para mim, que eu tive um momento criptesializador, de captar palavras, captar todas as coisas, aquilo que até Dan Brown retrata, botou Dan Brown para retratar aquilo que viria acontecer comigo. Muitas coisas mesmo. Eu fazia uma leitura leitura com coisas no lado dos olhos, que as coisas se abriam e fechavam, entre celulares, entre barulhos, as coisas se tornaram muito visuais e frequencializadoras, inclusive. Quase enlouqueci mesmo, até que comprove, né, a conveniência de quem enlouqueceu, deixa ela passar, o que é um pedacinho assim da história, se não morrer vive, mas a gente utiliza isso aqui ali, eu vi, estou querendo resposta de muita gente durante muito tempo, que eu ainda não tive até hoje. Então, que começa assim, quantas vezes você dá a sua bunda? Você tem mulher, você não tem? Você é homem ou mulher? Para todos eles, né? Então isso viria num contexto que eu implorei, eu fui embora para nunca mais voltar, tive que reerguer a vida, impulsionar mudança de imagem e me sentir culpada, não teria um montante para voltar, nunca deram baixo da minha carteira, eu até quis, eu entrei em contexto de me sentir culpada por tudo, tive várias baixas, quando o irmão foi lá, as conveniências do pai, porque eu estava pedindo socorro há muito tempo, eu tinha acabado de vender o pouco que eu tinha dentro do negócio, falando que ia embora, porque não tinha nem caminho para ir. Tamanho cansaço de dinheiro, enlouquecendo com todas essas coisas, não aguentando nem o relacionamento que eu vivia. O irmão foi com a tal da Bruna, a cunhada, que na época o ex-namorado trabalhava na Nutricenter, era em Vitória ou era lá? Era Drogas Farma lá em... Era a extensão da Nutricentro, que o irmão queria ir no banheiro e eu não queria que ele visse que de novo eu estava na merda. Cheguei a depois comprar um colchão de ar, vendi para a mulher da praia, lá a partir de Anderson Banhos. Umas coisas, eu falei, eu vou para qualquer lugar, que depois eu fui parar na casa do ex-namorado um dia para entender o que seria, que já era um outro inferno, e como eu voltaria para aquele kit de aluguéis ali, moraria em mais um outro, e depois mais o de cima, ali do Willis Rocha, né? Então, levei o irmão que deu a cagada mais podre do mundo lá, que devia cagar lá, que muita merda tinha pra feder. E ele falou que, pô, seu irmão deu uma cagada aqui e tal, pra demonstrar, esse meu namorado trabalha aqui, eu não queria dar mais explicações. Eu me senti totalmente impotente sobre um monte de coisa, não deixei o irmão subir. O irmão olhou uma sandália de pedra, que parece que as pedras caíram tudo. Só passou o olho, nossa, a cidade tem dinheiro, tem tanta coisa para alugar, tem tanta coisa não sei o quê. Tem gente rica aqui, né? Eu falei, é. Aí, não sei se fomos comer em algum lugar, eu te chavei daquilo ali e tal. Da mesma forma que quando ele foi em Vitória, eu paguei tudo. Gasolina, enchi o tanque, paguei a comida dele, enfiei um monte de coisa para trazer de volta, enfiei tudo na casa dele durante 2 momentos. Entender quem é o irmãozinho de sangue também. O Vaselina. Como que ele bota no cozinho diferente. Quem que é o mais viado? Entre ele e o Johnny, Papaizinho e todos os outros que inclusive destituíram condições reais, que significa que é uma consagração do casamento, o que era a consagração da minha avó, que implica como fazer história e não destituir pessoas achando que a inocência pode ser golpeada, a racialidade pode ser golpeada, que aí eu vinha questionar o que era a minha avó não ter conhecido o pai, não acatar o que foi passado para ela, o que era o sofrimento da mãe de ser traído, de se deparar traído, dizer que era beberrão, que traía,
e o que era uma transferência genética indireta, porque a minha avó era uma alemã de cadeira, avaliando o que me veio apresentado como alemã entre Hitler e antes de Hitler, os hábitos, a disciplina. Não era uma questão só de estar entre, ainda que adorava a sogra, o que eram portugueses, o que era a rotina do meu avô, de trabalho, mas eu estou falando de uma questão de obediência com fidelidade, com casamento, com coisas reais, em que ainda abraçava o catolicismo, a verdade de acreditar sem ver vendo, a fé católica, cristã e devota de Virgem Maria, Jesus Cristo, Santíssima Trindade. Nunca teve esse negócio de mal falar de a quem apontasse Maria Madalena ou falasse, nunca usou nem esse termo dentro de casa, nunca nem existiu. Minha avó era leitura, acumulava sacolas e sacolas de jornais da igreja, fazia leitura de muita coisa, aquilo era um valor muito grande, dava dízimo, pagava negócio de muita coisa, ajudava muita coisa em termos de caridade num monte de lugar que ela tinha isso como questão de igreja, entre participar de círculo bíblico, frequentar negócio de vovozinha, ajudar num monte de coisa. Desde Criança Esperança, Carnê do Baú, até Mega Sena, que ela nem só fazia jogar, que ajudava, nem conferia às vezes. Ainda que os outros eram doidos para ficar ricos da noite pro dia, ela vamos fazer uma fezinha também, tinha essa... Vai falar, avó, como pode ser? Você nem né? Eu falava essa situação. Colocando um pouco parte disso daí, né? Fiquei que se fosse sair da cidade com um pai rico, ganhando muito bem, com aquele chapeuzinho dele, muitos carros, vendo a prática dele, vendo muita coisa, andando atrás dele, implorando ajuda. Então você veio como um fato de inédito, mas trabalhou, foi fora o que era a minha imagem, o que já falavam da minha imagem, qual foi o jogo dele que ele queria receber e ostentar para as pessoas, fazer dinheiro em cima da festa. Nem sabia, nunca mais teve contato comigo, eu tive que parar de participar de comissão de formatura, aquele povo desandou, quem começava não terminava, guerra de crente com católico, ainda cruzada já era uma coisa, né? Pegar para fazer curso, para trabalhar. Peguei meu dinheiro de volta e parei de pagar a comissão de formatura. Nem sabia que tinha que depois assinar um negócio, que depois fui lá buscar. Não fiz colação de nada, papel de nada, que fui num momento que eu nem sabia mexer em computador. Fui num momento com um aluno que foi comigo na Prograde, pegar um restante de coisa lá. Eu teria ido e voltado, porque eu fui atrás de uma cópia de monografia que eu não tinha mais. Tinha dado para um, para outro e tal, sobre o meu trabalho. Eu tinha um orgulho danado daquilo. E eles, né, quando eu passei no vestibular, ninguém nem quis saber. Nem encontrei nenhum, passei nos dois. Eu acho que minha avó estava na praia com não sei, porque eu tinha chegado de Linhares. Eu era meio desfalcada da rotina de casa, mas podia entrar. Não tinha com quem comemorar, não tinha previsão de ir. A tia prometia, mas acho que tinha tomado alguma antipatia da mãe, eu não seria morar com ela. Prometia que se um dia estudar ia morar com ela. Você tem a ver pela a prima ter namorado com um cara que trabalhou me chamou para ir ver filme, ir com ele. Você pode ter pensado que eu ia fui dar para ele, que eu paquerei, dei uns beijos, que nem foi me buscar no outro dia, porque se ele pensou que eu ia para Vitória para ir para motel e transar e o caralho a quatro, eu não fui para isso. Então deve ter pensado que eu era mais ou menos o que apontava ser trabalho, ou dizer que também namorou com a filha dela no passado, o tal do Júlio César Campanharo, e o cara só me deu uns beijinhos, nem no outro dia foi me buscar exatamente porque eu era toda jecona. Eu fui assistir um filme na UFES, eu fui no Ópera Café, ele mesmo queria ficar comigo, mas beijei o homem direito, não tinha prática sexual em si. O primo sabe que eu fui encontrar com ele e tal, sabe se Deus que pensou, o cara era afim de mim, falava e tal, mas fui a Vitória, porque algumas vezes eu fui passear na casa da tia. E no outro dia, eu sei lá, e ela viu que, então deve ter pensado, se um dia pensar seria problema, eu não sei. Até que ponto eu cutuquei, depois fiquei sabendo que a prima tinha namorado e eu não... Entendeu? Fiquei sem graça de um monte de coisa, eu gostava, mas era todo vergonhado, eu gostei dele, mas era todo vergonhado. Ou falei que iria a Vitória para poder, fui ver o filme, nunca entrei na UFES, a UFES é aqui. Vão comer, não, eu quero comer. Aí depois chegou o negócio. Eu não comi mesmo, tava com fome, fiquei sem graça, quiebe, não sei o que, eu pedi isso aqui pra você vamos levar? Então, eu meio que, vamos curtir, vamos pra isso, vamos, porque não deixei, não fiz, não. Depois casou, acho que me viu um mulherão em outro momento, não sei, eu casou com gente lá, Alex, sei lá, era bobada, achava ele um gato, elogiava, falava isso, aquilo.
mais coisa de bobona e ainda não pensava com essa cabeça, não sabia, meu corpo era totalmente fechado para essas coisas. Ou não achava que era assim. Que depois viria namorar com um cara mais velho. Aí ele viria falar, ó, eu que vou tirar sua virgindade, eu tô tirando, você não acha que tô? Eu falei, eu acho que não. Ou se você tá começando a criar alguma intimidade comigo, achando, então eu não tô sentindo nada, eu não tô achando que tá acontecendo nada. Ou começando a querer me sarrar, ou me mostrar, assim, vai que, né, mas eu, coisa que eu gostaria de retomar falar. Falar de experiência, isso aqui, eu não achava que era assim, eu achava quem são esses homens tão experientes. Que hora que uma coisa é assim, assim, alguém vai entrar dentro de você, mas qual é o pacote total e o que eu vou chegar a falar em casa, se não for esse, se não casar, mas por que tem que casar, também não tinha essa preocupação. Mas minha avó colocava os pontos das coisas. Então, quer dizer, até aí o pai muito bem de vida, muito não me ajudou de forma nenhuma, eu fui embora numa merda. Eu gastei o dinheiro do processo sem nem poder, dando um pouco pra tia, com dinheiro a juros. Deixei um monte de coisa cara. Uma culpa do caralho. Dei dinheiro pra minha avó, que acabei depois pedindo várias vezes pra despachar algumas coisas, conseguir algumas coisas. Aí minha avó devia, né? Já tava comendo muito ovos, procurando emprego, não consegui emprego. Eu lembro ela abraçando a minha tia. Ah, vamos... Minha tia, você tem dinheiro pra ajudar eu pagar a conta da minha filha? Pedindo pra mim. A minha tia Alda, ela, lógico que não e tal, e era um dinheiro alto. E a mãe usou isso como desculpa para ver se conseguia vender a casa e pegar o resto para ir embora. Ela tentou uma vida inteira, o pai não ajudava nem por nada. A coisa aparentemente era pequeno para o pai, era absurdo para mim. Tinha todo um contexto, envolvia desbravar dificuldade, como desbravar dificuldade, uma condição, entre aspas, apostólico-familiar que implicava em retratar um monte de coisa depois, mas eu me deparei endividado por um ato de fé visível, seguindo umas coisas e aquilo sumiu e me deixou sozinha. Nossa, as sinalizações continuaram. Fui taxada de doida geral e todos eles já eram muito bem acostumados a lidar com ladrões. Um pai foragido que matou, o pai que tinha negócio da trama. Então eles entenderam que eu não iria fazer dinheiro. Então eu seria o bodezinho que na hora que precisasse, ou que mudou aquele corpo, seria apontado os cus deles, os erros deles, entre o que seria o sexo deles e as buscas deles, os segredos. Eu iria cutucar todo mundo, um peito de silicone faria uma diferença, ou alguém teria que se pagar depois ao longo do tempo. Sempre fui mulher, voltei para casa, vim algumas vezes trazendo duas amigas, nunca tive nada com nenhuma delas, todo mundo sabe disso. Mas eu acho que eu cutuquei os segredos da língua do povo e muita coisa com músculos, e o que foi uma reversa de fato apostólica já naquele momento, e o que muitos buscam, abrir cadáver e arrancar coisas dos outros, e como a coisa hipertrófica foi trazendo um novo tempo, que ainda iria se revelar para mim. Eu me achava linda com aqueles músculos, ainda buscando o ponto daqueles músculos, e era linda, de qualquer maneira, uma rainha mesmo, inédita. Então, um pouco mais entre isso daí, ao que foi a trama do pai, né? Entre a situação do Rio de Janeiro, que até então, né? O que viria, eu coloquei a trama deles dois, até isso juntar a situação da separação entre ele aí, muito bem vivendo, comprando coisas com a mulher, viajando muito para praia, viajou para fora do país, Paraguai, Mato Grosso, pescarias longas. Os filhos dele tinham uma vida particular. Estou dizendo que a mulher não trabalhava, era a mulher que rendia. Trabalhou no banco, tinha várias contas junto com ele, entrou numa trama, o tio queria que ela fosse desempregada do banco, interferindo numa época, os filhos se tornaram odiosos, guerra política, um monte de coisa, o tio Guilherme. Entendia muito isso, a gente andava a pé, a gente vivia, mas não estou dizendo que não tinha pensão, mas muitas vezes ela que tinha que depositar, ou depositava tal dia, a mãe reclamando que não depositava no tempo certo. Um inferno. Um inferno. Jaciara vivia doente, gripada, era chantagem para lá e para cá, era um joguete muito grande. Ela já veio naquela fase da separação se tornar pior, e mãe ter passado internada, e o joguete de sempre doença, vivia desmaia para tudo, né? Mania de medicação, mania de doença, minha avó saturada ainda, que todas as festas a gente passava muito bem. Meu avô era uma representatividade e tal, minha avó também, mas já existia uma indiferença de gênios, de muita coisa de saturação quando a mãe começou a casar.
Mas as festas eram todas para todos, presente para todos, tudo isso, aquilo. A quem justificasse, quem aparecia como o pai de uns filhos que trazia tudo para todo mundo? Zé Carlos. Todos tinham respaldo se for avaliar o ambiente familiar. O pai estava na cidade, não tinha esse melodrama pro outro, mas não sei o que lá, o que o outro viado via. Mas entre o joguete da mãe, o melodrama de abandono, reforçava aquilo se tornar muito pior. As conveniências de quem eram as conveniências do quê? Só que a mãe começou a largar a irmã, a filha para lá e só carregar o outro atrás. As conveniências de estudar, de não dar certo, de não ir, de não acertar. Uma merda do caralho, o outro já não gostava de estudar, era tudo uma justificativa tal, e era o que mesmo se beneficiava do dinheiro da mãe. Vivia doente, não estou dizendo que não comia pouco. Aí, ao longo do tempo, piadinha de lá e de cá faziam diferença de muita coisa, mas as datas comemorativas seguiam. Meu avô não tinha ficado muito doente de novo, ficou depois quando estava fora, teve um acidente vascular cerebral, incontinência urinária, falando que queria morrer, ou que se não pode meter o pau não tá em pé, quer morrer. Aí algumas coisas aparecia uma cobrança em si ou não. Minha avó ficou sobrecarregada de controlar os medicamentos o tempo todo. Minha avó se tornou diabética, minha avó teve mal de Alzheimer depois, era hipertensa. Eles não bebiam, não fumavam, não.